Bom dia. Bom dia. Que bom ter vocês aqui no segundo ano de diálogos psicanalíticos. Como de costume, a gente abre as atividades com o trabalho de Gustavo Etkin. Hoje ele é um intitulado A Clínica Lacaniana. Quem vai ler é a Isabel Pedreira, psicanalista da Elba. Antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de fazer só uns avisos. O primeiro é que eu vou desligar, por conta da gravação, né? Durante a leitura, eu vou desligar os microfones. É, Quem quiser fazer algum comentário, quem sentir a necessidade de fazer algum comentário durante, pode escrever no chat. E aí, quando a gente abrir para discussão, a gente lê. Aproveitando, eu já coloquei no chat os contatos da Elba. Quem quiser também deixar o seu para a gente enviar os comunicados na escola, pode fazê-lo lá também. A gravação de hoje, em breve, estará nos canais, né, no YouTube, nosso canal do YouTube. A gente está devendo 3 vídeos. A gente teve uma dificuldade na edição, mas agora está mais perto do que nunca de eles subirem para a página. Acho que é isso. Alguém quer fazer mais algum aviso da Elba? Acho que é isso. Então, podemos começar, Isabel. A palavra é sua. Oi, vamos. Eu queria começar contextualizando o texto. Ele fez parte de um seminário que Gustavo deu na Freudian School of Melbourne, em 91. Foi publicado nos papers da instituição em 92. Vou botar aqui para vocês verem. No contexto de homenagem a Lacan, há 10 anos da sua morte. Também, algumas coisas que Gustavo diz aqui no texto têm a ver com o ambiente conturbado que se tinha na psicanálise na época, com a ausência de Lacan, em que uns se sentiam mais legítimos do que outros, porque se analisaram com Lacan, porque assistiram os seminários de Lacan. Era todo um contexto razoavelmente conturbado dos herdeiros, entre aspas, de Lacan. Então, eu vou começar a ler o texto. Eu queria também dizer que os outros textos que fizeram parte desse seminário, esse, na realidade, foi o quarto, foram 4 textos. O Discurso de Lacan, o Noble Romeu, o Inconsciente em Freud e em Lacan, o Inconsciente em Freud e Lacan, Sexualidade e Lógica e a Clínica Lacaniana, que é esse. Este título poderia ser objetado a partir de 2 perspectivas. Uma em que eu mesmo me questionaria a audácia de falar da clínica de Lacan, sem ter me analisado nem supervisionado com ele. Somente o vi e o escutei em Caracas. Não tive o que alguns adeptos de uma psicologia, entre aspas, holística e anti-brasileira chamam de vivência. Neste caso, de Lacan. Conheço a Lacan apenas por sua escritura e pelos efeitos dessas letras em minha prática e na de psicanalistas amigos e conhecidos. Não posso dar testemunho direto, então, de sua prática, mas se pode falar da teoria de Lacan sem falar de sua clínica, e também se pode falar de sua clínica sem que, de fato, seja sua teoria em ato, impasse, sem dúvida, do qual tento sair diferenciando clínica de prática. Porque se a clínica é o como da teoria, a maneira em que ela é em ato, entendendo por ato o que implica de fracasso, de repetição, de incompletude,
de significante que se oferece às intervenções do analista nos cortes da fala do analisante, a prática desse ato implica ao sujeito que o enuncia. Assim, enquanto a clínica entre analistas freudianos pode ser estruturalmente a mesma, da mesma maneira que a verdade de uma proposição lógica é por enunciado, prescindindo de sua enunciação, a prática é diferente entre cada analista, já que, diferente da lógica, inclui a enunciação, quer dizer, ao indeterminado sujeito que a encarna, neste caso, o sujeito suposto saber. É que o analista, ao oferecer-se à transferência como objeto A, o faz, obviamente, também com seu real, seu simbólico e seu imaginário, já que o objeto A está no descentrado centro do Novo Romeu. O que é outra maneira de dizer que cada analista, enquanto sujeito suporte do sujeito suposto saber, tem uma consistência, que também se pode chamar estilo, a consistência imaginária, né? E se temos em conta que, segundo Michael Riffater, a estilística, para recortar o estilo, estuda, aqui a citação, os elementos linguísticos utilizados para impor ao decodificador o modo de pensar do codificador, ou seja, o ato de comunicação enquanto marcado pela personalidade do falante. Encerra a citação. Um dos efeitos da queda do sujeito suposto saber, sua desencarnação no final de uma análise, equivale a não identificar-se com o estilo do analista, e sim com sua perda. Fazer o luto também de uma possível identificação estilística. Porque se o estilo é o homem, aquele ser do homem que encarna o sujeito suposto saber, que deverá cair ao final da análise como objeto A do fantasma, não será como semblante nem parecido, talvez apenas pedaços, partículas aludidas em alguma frase. Negativo com o que contrasta em positivo a imitação que alguns tentam fazer do estilo de Lacan, que ainda não tenham chegado a fumar cigarros torcidos ou a dar um matizado azul ao cabelo branco, o que talvez farão dentro de alguns anos se a calvície não o impede, mas dão bofetadas a seus pacientes, como às vezes fazia Lacan, segundo o testemunho escrito. Isso aqui é uma crítica a Miller, suponho eu, lembrando coisas. A Miller, que atende uma paciente, acho que era até uma analista australiana que foi para Paris para se analisar com ele, e em determinado momento ele bate nela. Ela fica furiosa, vai embora, e depois ela recebe uma ligação dele perguntando como ela estava. É uma crítica ao que Miller chamava de intervenção no real. Bater teria sido uma intervenção no real, que Gustavo dizia que, na realidade, era intervenção na realidade. Tem todo um desenvolvimento aí que a gente não vai entrar agora, mas aqui é uma alusão a isso. Porque Lacan fazia. Estilo pessoal, com todo o reflexo imaginário que tem a palavra pessoal, cuja imitação, além de ser cômica, não deixa de ser, talvez, inevitável para alguns a quem sua imagem fez tela, um obstáculo. Quando o peso de seu nome provocou, talvez contra sua vontade, aqueles efeitos de igreja ou de exército que Freud tratou em Psicologia das Massas. Dessa perspectiva, poderíamos dizer, então, que a ética da prática analítica é
a de uma impossível clínica sem estilo. Do que se infere que, enquanto a clínica formaliza, generalizando as maneiras de cortar sentido como o específico do ato analítico, o estilo, às vezes, com seu real, pode irromper com seu real, ou com seu real pode irromper. Enfim, que, levado pelas letras, escrevendo, consegui, acredito, objetar minha primeira objeção. Quanto à segunda, me pergunto, por que clínica lacaniana e não freudiana? Acaso Lacan não se dizia freudiano? É já lugar comum dizer que para Freud a cura era completar, recordando, preencher lacunas. Mas também convém lembrar que, para ele, isso não implicava síntese nem unificação, como diz em 1918, em Os Caminhos da Terapia Psicanalítica. Citação de Freud. A psicossíntese se realiza, pois, sem necessidade de nossa intervenção. Com a decomposição dos sintomas e a supressão das resistências, temos criado as condições dessa síntese. Era a época em que se correspondia com Oscar Pfister, e ele coloca a data da carta, 9 de outubro de 1918, citação de Freud para Pfister. Na ciência, é preciso analisar primeiro e depois sintetizar. Na técnica analítica, não se necessita um trabalho especial de síntese. Disso se ocupa o indivíduo, sem dúvida, melhor do que nós. É que o sintoma é uma síntese que o analista corta operando com a frieza de um cirurgião. Contudo, quanto à sua prática, temos a impressão que Freud fala muito, dá demasiadas explicações, que procurava convencer aos pacientes, da mesma maneira que a seus contemporâneos, antes que nada, da existência do inconsciente. Convencimento que, certamente, não tinha que ser obra da sugestão, mas efeito de uma demonstração fundada no mesmo discurso do analisante. Aqui, por exemplo, quando ele diz adora que, Freud, de sua conduta para as crianças do Sr. K, se extraía a mesma conclusão que de seu tácito consentimento ao tratamento do seu pai com a Sra. K, a saber, que todos esses anos ela, Dora, tinha estado apaixonada pelo Sr. K, ao que depois acrescenta Freud, que, mais tarde, quando a abundância do material emergente tornou difícil desconhecê-lo, concedeu que podia ter estado apaixonada pelo Sr. K. Que é o que se refere Lacan na direção da cura com o termo não muito feliz de retificação subjetiva, que seria, citação de Lacan, introduzir ao paciente a uma primeira localização de sua posição no real. Acaba a citação. Real que, aqui, parece tratar-se, na verdade, de realidade, já que, como disse mais adiante, é das relações do eu com o mundo, das quais Dora se queixava, e que não teriam podido continuar sem prosseguir sem sua complacência, embora poderíamos pensar que, se tratasse de real, teria sido simplesmente assumir o sintoma como queixa própria em procura de um saber sobre ele. Contudo, em relação à referida retificação das relações do sujeito com o real, que são parte da cura, e prosseguiriam ordenadamente até a transferência e a interpretação, Lacan, mais adiante, no mesmo texto, precisa aclarar que esta retificação de Freud é dialética e parte dos dizeres do sujeito para retornar a eles. E depois insiste. Tomar partido aqui, quanto ao objetivo, é um abuso.
Talvez por isso não volta a utilizar o termo retificação subjetiva que aparece em seu discurso em 1958, apenas 2 anos depois que no Seminário sobre as Psicoses se declara psiquiatra. Desculpa. Retificação, talvez resto de sua anterior formação psiquiátrica, que, como objeto A não expulsado, se fixava, então, em seu discurso, de maneira equivalente aos modelos e exemplos biológicos de Freud, dos quais poderíamos dizer que eram resíduos de seu passado de médico e neurologista. De todas maneiras, em 1972, em L'étourdi, Lacan não precisa mais falar de retificação subjetiva. Trata-se agora de um dos 3 equívocos, junto com o lógico e o homofônico, que, inscrevendo-se na enunciação, possibilitam a interpretação analítica. É o equívoco gramatical, equivalente ao não te faço dizer. Intervenção interpretativa mínima, pontuação que remete à palavra dita ao desejo de quem a pronuncia, que, em relação a Dora, foi o que fez Freud, mostrar-lhe que se queixava dos efeitos de seu desejo, sem necessidade de que isso fosse chamado, agora, de retificação subjetiva. Poderíamos dizer, então, que entre Freud e Lacan apenas há diferenças de estilo quanto às suas práticas, mas que a clínica é a mesma? Em certos aspectos, quando se trata daqueles equívocos significantes que Lacan formaliza em L'étourdi, é a mesma. Mas quando se trata de ir mais além da rocha viva, do repúdio da feminilidade para ambos os sexos, da castração, lugar em que para Freud a análise termina, mas além, Lacan vai mais além. Isso afeta também a clínica, diferenciando-se nesse ponto de Freud. Porque, nesse aspecto, sem excluir as possibilidades de propiciar o equívoco com o significante, se trata, além disso, de um dizer. Dizer, de certa maneira, o objeto do fantasma, ou seja, o objeto A em relação ao sujeito. Para isso, é fundamental lembrar que o objeto A, embora não significante, está na fala, tanto no que se diz como no que não se diz. Não dizer, então, que na clínica é possível não dizer, então, que na clínica apenas é possível situar através do dizer. Um dizer a meias, portanto, que vai aludi-lo com algum outro objeto que o simula, que o aparenta, implicando-o, assim, de maneira aproximada. Meio dizer de uma verdade que se constrói em uma frase onde o sujeito, em infinitivo ou em terceira pessoa, mas sempre impessoal, é ou faz uma coisa quase inomeável, porque envergonha, ou porque não há palavras para dizê-la. Tudo isso é outra maneira de referir-me a Lacan em seu seminário RSI, em 75, onde diz que o grande outro é matriz de dupla entrada. O objeto A constitui uma das entradas, e a outra é o uno do significante. E depois alerta que o imaginário e o real estão aqui misturados com o uno do significante, já que o uno do significante causa também uma outra vertente, porque cometeríamos um erro ao acreditar que é o imaginário o que é mortal e que o real é o vivente, é o vivo. E então conclui Lacan. De onde provém o arbitrário do uso do significante, se não é de um discurso estruturado? É o seminário RSI, aula de 25 de janeiro de 75.
Quer dizer que, embora a entrada ao grande outro seja pela via do objeto A, objeto negativo, perdido, caído, ausente e fundamentalmente não significante, ainda assim, não há outra possibilidade de situá-lo em relação ao sujeito no fantasma que não, eu tenho que inverter não há outra possibilidade de situá-lo em relação ao sujeito no fantasma que não seja através de um meio de ser significante. Tentarei exemplificar com um analisante meu, do qual posso concluir que terminou sua análise e cujo caso apresentei em 82, na reunião de Paris, convocada por Lacan em Caracas, antes que se manifestem nitidamente, como agora, as diferenças teóricas e clínicas que dividem os continuadores de seu ensino. O nome de meu trabalho, Pica, uma das maneiras em que popularmente se designa ao pênis no Brasil, era também um significante-chave na queixa e na história de quem me procurou para analisar-se. Que não fazia para deixar de ser homossexual, mas para poder ser ele também, às vezes, ativo. Ele também queria meter. Além disso, sua queixa mais repetida era que lhe faltava pique, ou seja, impulso, iniciativa, vontade de fazer as coisas. Em diferentes momentos, joguei com o equívoco homofônico pique-pica, o que foi possibilitando lembrar e falar do rechaço ao valor fálico de seu pênis, de diferentes formas. Tanto seu pai como sua mãe faziam de conta que não o tinha. Mas havia, além disso, outra queixa. Se sentia coisa, como um extraterrestre na rua, quando era olhado pelas mulheres. Olhar que, reconheceu, também buscava com o seu, porque era como os olhares de 1000 madres, de 1000 mães. Não quero estender-me agora sobre esse caso já apresentado com mais detalhes, mas sim acrescentar que as diferentes formas de dizer seu fantasma, como ir dizendo, as diferentes formas de dizer seu fantasma, como ir dizendo, foi determinando a desaparição de sua queixa e o momento de sua cura, já que o olhar do grande outro, causa de seu desejo como objeto A, o constituía como uma bola sem forma de fiapos. Assim, às vezes, em sua fala, aparecia a possibilidade de construir, ser olhado como bola sem forma de fios, com diferentes variações, fios ou fiapos, com diferentes variações segundo o texto anterior, construção da ordem da citação, quer dizer, proposta a partir dos significantes do próprio discurso do analisante. Como se pode observar, não se trata aqui de nenhum jogo de equívoco com o significante, o que seria da ordem da desconstrução, mas, pelo contrário, uma construção que não propiciava o equívoco e, portanto, o deslizamento metonímico ou a substituição metafórica, mas a fixação, designação repetida de um objeto, neste caso, bola de fios, que era a maneira em que o olhar do grande outro não o via como portador do falo, embora buscasse, sem êxito, na repetição, a confirmação fálica nesse outro olhar que tinha o valor, então, de 1000 mães. Assim, depois de eu haver mencionado algumas vezes os fios que o olhavam, ou escutavam, ou estavam aí de diferentes maneiras, não foi necessária uma declaração formal de final de análise. Um dia, depois de 9 anos, se levantou do divã, se sentou na minha frente, me olhou e, como conversando com qualquer um,
Me disse calma e tristemente que em seu novo trabalho era olhado como um a mais, um entre outros, e que talvez voltaria a se analisar quando estivesse em condições de pagar-me mais. Eu lhe cobrava um preço simbólico que o fazia desejar ter também o que, pelo momento, não podia me dar. Quase um ano depois, me chamou por telefone para dizer-me que trabalhava em algo que estava gostando. Lhe perguntei, então, pelos olhares das mil mães, aquelas que na rua o faziam se sentir tão estranho. Me respondeu que já podia caminhar pela rua sem lhe importar os olhares, embora às vezes tinha alguma recaída, porque, disse, rindo, nada é perfeito. E o único que podia fazer agora era aguentar e viver com isso. Como se pode ver, então, se tratava de nomear. Embora é importante esclarecer que não era colocar-lhe nome ao objeto da demanda, que não era colocar-lhe nome ao objeto da demanda, explicado desde o saber do analista, mas nomear os detalhes, as partes, os pedacinhos do objeto, olhar. Os pedacinhos do objeto, olhar. Detalhes significantes citados do próprio discurso do analisante. Enfim, que se há uma clínica lacaniana que, como tal, enfim, desculpem, é porque aqui tem uma coisa que ele riscou. Enfim, que sim, 2 pontos. Há uma clínica lacaniana que, como tal, não pode deixar de ser freudiana. Aqui termina. Quando eu estava também com o microfone cortado, eu estava dizendo que essa história de... Eu acho que ele inclui retificação subjetiva aqui. Eu lendo esse trabalho antes, eu me lembrava de muitas situações da época. E circulava, e era muito forte. Todo mundo que se dizia analista em Salvador falava de retificação subjetiva, porque era a ordem que vinha da França, né, como vocês sabem. Então, à torto e à direito se falava de retificação subjetiva, e que, na realidade, é uma intervenção na realidade. Né? Não se retifica não se retifica uma subjetividade. Há processos outros que ressignificam ela, mas não é o saber do analista que retifica uma subjetividade. Sim, é como uma obrigação. Eu já ouvi muito também na faculdade. Me soava como uma obrigação, né? A tarefa do analista é essa, tem que forçar a retificação. Sim, Matheus, eu também na faculdade eu tinha essa mesma visão, assim, chegava para mim da mesma maneira. Inclusive, eu confesso que eu nunca entendi direito essa expressão, né, retificação subjetiva. Foi cunhada por Millet, é isso que diz o texto? Não, é que Millet tem o hábito, até hoje, de pensar algumas coisas ditas por Lacan em um momento e dar um significado psiquiátrico, o que ele tiver vontade, né? Então, foi o que foi feito. Como aqui predominava e tinha muita força a empresa de Millet, era só no que se falava. Isso disseminou, então se falava o tema aí. Está ouvindo os jovens dizerem que na faculdade se falava de retificação subjetiva, e eles deve ter sido o início de 2000 ou por aí que entraram na faculdade, suponho. Já foi especialização aí, mas... Imagine você. Mais tarde, numa especialização. Mas antes de 2000 já se falava. Exatamente. Não, se esse texto aqui de Gustavo é de 91. Sim, sim. Né? Na verdade, era como se essa história da retificação subjetiva era uma das, digamos assim, sei lá, das estratégias do que eles chamavam de clínica do real. Exatamente, assim como bater, que eu estava dizendo, quando
Esse texto é muito crítico de tudo isso, né? E marca as diferenças. E quando Gustavo fala eu não sei aqui, é por isso que ele começa com a história de estilo pessoal, que uma coisa é a clínica e outra é a prática. A prática está... Envolve o estilo. envolve o estilo e é inevitável, né? Não podia deixar de ser. Eu só ouvi o trabalho até aí. Depois, quando eu voltei, você estava começando a falar do caso clínico já, então eu perdi muito. Oh, que pena. E depois ele vai para ele depois, quando ele exemplifica com o caso Dora, ele vai usar a formalização que Lacan faz em Leturgie com os equívocos, homofônico, são três, Três? homofônico, lógico e gramatical. Ok. Para situar de que você trabalha com o dizer do paciente, você não... Intervenção... Era isso, mas é porque eu contei outra história, Lítica, quando ele... Já não me lembro aqui em que trecho do trabalho está, que ele diz que já não sei mais onde está. Dos analistas que tratam de imitar Lacan para se legitimarem. Então, eu lembrei aqui. Estilo pessoal, que teve efeitos de igreja ou de exército, como Lacan, como Freud exemplifica em Psicologia das Massas, mas não é bem aqui, mas eu não vou procurar, não. Eu lembrei de uma situação, porque tem a ver com essa clínica do real, que era outra coisa que ele criticava bastante. Não existe o Lacan do simbólico, o Lacan, e depois, como chamam, até hoje chamam, o último Lacan é o Lacan do real. É o Lacan do Novo Romeu, com as três instâncias. Mas Miller atendia uma paciente, eu acho que a moça... em casa tem esse trabalho dela, em que ela conta com detalhes tudo isso. Ela publicou, é um trabalho publicado, assim, não é nada pessoal dela. Eu acho que ela era australiana, mas foi para a França se tratar com Miller. A certa altura, durante uma sessão de análise, Miller bate nela. Ela se danou, foi embora, acho que não voltou, não me lembro exatamente, mas que ela não voltou mais, ela não voltou e depois ela escreveu sobre o assunto. Ele liga para ela, para perguntar como ela estava, porque ele chamava isso de intervenção no real. Né? Essas atuações, que isso foi uma atuação do analista, né? Essas atuações de intervenção no real. Que Gustavo era muito crítico e dizia que não era intervenção no real, a intervenção na realidade, era uma atuação mesmo. Então, esse texto marca muito a diferença com esse discurso da realidade imposto pelos milleristas, como se isso fosse a psicanálise. Me remeteu àquele filme, Isabel, que é do irmão de Miller. O Gerard Miller. Já não lembro a ocasião do filme, qual era o propósito, mas eram relatos de pacientes de Lacan e tinha uma que talvez tinha passado por algum campo de concentração nazista e era Gestapo. Lacan teria passado a mão no rosto dela. Aí já não foi bater, acho, foi um carinho. Sim. E como isso é transmitido como se fosse uma regra, né?
algo a ser seguido mesmo, parece. Ah, sim, sim. É transmitido como uma forma de intervenção, né? Isso. É como se fosse uma interpretação. Sim. Como tem vários relatos aí, depois da morte de Lacan, de que ele expulsava o paciente a pontapés. Tudo que Lacan estava fazendo, porque já não estava com, digamos assim, com suas faculdades funcionando bem. Já não estava. Gustavo conta aqui em Caracas, ele era um zumbi. Era um zumbi para aqui, para lá, que assim, já não era. Tanto que ele morre em menos de um ano depois disso. Mas, enfim, então, quando ele exemplifica com esse trabalho que ele apresentou, é um trabalho, ele tem esse trabalho escrito também, esse caso clínico, foi o primeiro paciente dele aqui no Brasil, na realidade. É um trabalho muito interessante, é um paciente que era muito, muito, muito angustiado, não saía do lugar em outros tratamentos que teve. Eu vou fazer aliás, eu não vou fazer essa incidência aqui não, porque não cabe, em outro momento. É porque esse paciente, quando eu era estudante de psicologia, eu não tinha, aliás, quando eu era estudante de psicologia, nem se via, a psicanálise que se via era kleiniana, que eu nunca nem cheguei perto. E eu não sei, quando eu tive que começar a fazer estágio supervisionado, esse paciente chegou para mim. E por isso que eu sei que ele era angustiado. E eu me sentia muito impotente. Eu anotava todas as sessões com ele e tal. Quando terminou o estágio, se suspendeu o tratamento, obviamente, e tal. E passou o tempo. Eu nem sonhava em conhecer Gustavo. Eu era estudante ainda. E esse paciente procura Gustavo, não sei por que caminhos, viu? Não foi através de mim, porque eu não o via mais há muito tempo. Procura Gustavo e inicia tratamento com ele. Só uma coincidência da vida. E realmente a análise mudou a vida dele, mudou. Deixou de ser uma coisa, como ele dizia, essa bola informe, e passou a ser um sujeito, da forma que podia ser. Porque é isso, a análise não promete felicidade a ninguém. O final de uma análise é você poder reconhecer e conviver com suas limitações, com suas dificuldades, com suas limitações mesmo, castração mediante, com suas limitações e poder usufruir da vida da forma que pode. Não promete nenhum paraíso. Bom, mas assim, se eu pudesse destacar assim algumas coisas, seria a diferença que ele faz entre clínica e prática. Ô, Isabel, essa diferença você poderia recapitular ou falar mais um pouco sobre isso? Não, eu acho que eu não consegui escutar Ele direito. vai dizer que a clínica é o como da teoria, a maneira em que ela é em ato, entendendo por ato o que implica de fracasso, repetição, incompletude, de significante que se oferece às intervenções do analista nos cortes da fala do analisante. E a prática desse ato implica o sujeito que o enuncia, no caso, o analista. É quando ele vai falar de estilo pessoal.
Então, assim, enquanto a clínica entre analistas pode ser estruturalmente a mesma, entre analistas freudianos pode ser estruturalmente a mesma, da mesma maneira que a verdade de uma proposição lógica é puro enunciado, prescindindo de sua enunciação. Aí a prática de sua enunciação. Da mesma maneira que a verdade de uma proposição lógica é puro enunciado prescindindo de sua enunciação, a prática é diferente entre cada analista, já que, diferente da lógica, inclui a enunciação, quer dizer, é um determinado sujeito que a encarna. Neste caso, o sujeito suposto saber. É que o analista, ao oferecer-se à transferência como objeto A, o faz, obviamente, também com seu real, seu simbólico e seu imaginário, já que o objeto A está no descentrado centro do nó Borromeu. O que é outra maneira de dizer que cada analista, enquanto sujeito suporte do sujeito suposto saber, tem uma consistência, que também se pode chamar estilo. Voltando à história da clínica do Real, eu estava aqui me lembrando que eu fazia análise nessa época com uma seguidora de Millet. E ela começou a fazer uma coisa estranha, que eu me referia a isso como a pataquada, que era o seguinte: quando eu ia pagar, ela chegava, ficava muito próxima de mim. Ela colava em mim, assim, quase ficava assim, ombro a ombro. E, às vezes, quando eu ia sair também, na porta, né? E aí eu já sabia dessas histórias da clínica do Real e achava que ela estava querendo fazer uma intervenção, sei lá, no Mas aí Real, não que foi, não tinha nada de real. mas Do aí seu era, real. era do real, do seu real, do dinheiro, dos reais. Dos reais. Não sei, eu nem me lembro se era real na época ou se estava naquela história do Do cruzado, cruzeiro, mas né? enfim, não importa. Na verdade, era uma coisa que não tinha nada de intervenção no real mesmo, era na realidade. Sim, é claro. E era patético, eu achava patético. Isso. Lá vinha aquela criatura, colava em mim assim. Pelo que... Pode, Selma, Não, falei. pelo que a gente, pelo menos, né, pelo que nos ensinaram e que a gente pensa que aprendeu, a intervenção no real só pode ser feita a partir do simbólico, não é verdade? Sim, Como se claro. faz uma intervenção no real nesse sentido aí imaginário, eu penso, é sempre uma pataquada mesmo, né? Não tem, enfim, não sei onde encontrar isso na teoria, se alguém aí pensa assim, ou alguém, todo mundo aí já ouviu falar dessas conversas de intervenção no real e retificação, eu também ouvi muito falar disso, a exaustão, né? E também causa enigma, né? Acho que é isso, né? Que é isso, até que a gente busca busca estudar psicanálise, Freud, Lacan e também outros analistas. Esse texto de Gustavo é simplesmente é maravilhoso. Aí tem muita coisa assim, muito pano para manga, né, para gente desdobrar em vários outros. Tem muitos temas aí dentro, né, como sempre. E com esse estilo dele, assim, fino, né, de humor fino, humor maravilhoso, muito, muito bom. E eu peguei uma versão mais recente, né? Tanto que é mais recente, está toda
mesmo assim está cheia de observações, coisas cortadas, etc. Uhum. Mas tem uma versão, a versão que ele levou, suponho eu, acho que deve ter sido, que é pré-computador, Uhum. em que ele começa dando uma bronca no pessoal lá. Eu vou só ler. É um parágrafozinho pequenininho. E que nessa versão aqui ele tirou. Problema de comunicação, um corte. Seguramente a grande distância, é porque a letra está muito... Seguramente a grande distância, apesar da aparente proximidade dos telefones. Mas o fato é que vi as letras. Era escritura. Estava anunciado. E era meu nome. Algo, então, tenho que dizer, falar. Porque, se tivessem me perguntado antes, talvez o título dessa conferência teria sido outro. É que, a meu juízo, poderia ser objetado desde duas perspectivas. Uma, que eu mesmo questionaria a audácia de falar da clínica de Lacan sem ter me analisado nem supervisionado com ele. Aí começa o que ele já passa para cá, que ele diz que podia ser objetado desde duas perspectivas. Mas Gustavo sempre foi por uma linha muito forte do dizer, das palavras, sempre lidou muito com isso, e sempre trabalhou assim. Tanto que esse exemplo aqui é um texto grande até, o texto do caso clínico, vocês veem como ele mostra como ele trabalhou, ele mostra como ele foi fragmentando o objeto olhar. E foi fragmentando com o quê? Com o que o paciente falava, com as palavras do paciente, né? Com o dizer do paciente. Foi nomeando o real. De alguma forma, ele foi nomeando, ele foi pondo com as próprias palavras do paciente aquilo que porque não tinha forma, era cheia de restos, de fiapos e tal, e não tinha forma, era assim que ele era, essa coisa. E ele foi apenas nomeando tudo isso, usando o que lhe era dito. Só isso. Sem nenhuma atuação, sem nenhuma especularidade, sem nada, da forma como podia. Para mim, esse trabalho é engraçado, feito em 91, mas é um testemunho da forma como ele trabalhava. E segue atual, né, Isabel? Segue atual. Muito, muito, muito atual. Uhum. Diga primeiro, depois. Eu fiquei confusa com relação a essa construção, né, de intervenção no real, que a gente escutou muito na graduação e especialização também, provavelmente dos professores que são membros, né, vamos dizer assim, dessas escolas que são milleristas. Eu fico pensando, então essa coisa não se sustenta nem na teoria de Lacan, seria algo que faz parte de Millet, da tradução de Millet, alguma coisa assim. A intervenção no real não se sustenta na teoria de Lacan? Lacan, como ele formalizou depois, o sujeito é o nó Borromeu, vamos dizer assim, né? No sujeito tem os 3 registros, o nó Borromeu tem os 3 registros. Esses 3 registros estão intersectados pelo objeto A, o objeto causa de desejo, sem as especificidades de cada registro e
e a interseção de um registro com outro, por exemplo, mas assim, isso constitui um sujeito, um modelo de sujeito. Aí entramos no que a Anselma falou antes. Você só tem uma forma de intervir no real, que é através do simbólico. De que forma? Que era o que a gente estava falando antes, nomeando. Nomeando aquilo que aparece no dizer do paciente como real. Não me lembro de nenhum exemplo aqui agora. Estou pensando, lembrando, indo a Freud, no caso, né? O real, a gente vai lá e vai e volta, né? Vai a um, vai a outro. O real é, por definição, inacessível, não é? Ele não é abordável sem o simbólico e o imaginário. Não é assim? O simbólico esburaca o real. Isso. Então, assim, eu lembro de Freud dizendo que havia um núcleo, lembra, né? Todos lembram disso. Havia algum núcleo que era inacessível, às vezes a interpretação, a análise, né? Enfim, o umbigo do sonho, aquela coisa Sim. toda que ele falou, Sim. e que, ao mesmo tempo, também está em Freud, que isso era vazio também. Como, lembra do exemplo da cebola, que você tira a casca, tira a casca, tira a Sim, casca? foi o que eu lembrei quando você começou a Isso falar. está em Freud, isso, desde Freud. E Lacan bem do veio, início, e bem do e desde início. o início, porque aí não tem nada, porque, a princípio, o próprio Freud confunde essas coisas, acha que tinha um núcleo que dali se juntava. Ok, mas se você começa a tirar, vai estar, é o vazio que vai estar, né? Assim. Então, não é uma coisa, uma vivência, ou alguma coisa que está fixada em algum lugar. É algo que é móvel. Aí vem Algo Lacan, que desliza. e Lacan vem e formaliza completamente isso aí. Isso, porque se a gente pode definir o real, como você falou, o real é o impossível, é o impossível, é o incognoscível. No real não há palavras. Isso. Por isso que o simbólico esburaca o real. Né? Então, quando você trabalha com o paciente, podemos dizer, você está esburacando esse real ao nomear, a utilizar dizeres do paciente em outras falas dele, inserir. Você está esburacando o real, você está tentando esburacar o real, pelo menos, né? Então, não há... abarcá-lo, né? Ou abarcar, talvez, né? Recobrir, talvez. Esburacar ou recobrir. Na realidade, seria esburacá-lo no sentido de atingi-lo de alguma forma, porque no momento em que você simboliza, no momento em que algo desse real é simbolizado, deixa de ser real. Deixa de ser, exato, ele desaparece. Isso. Então, assim, como uma bofetada é uma intervenção no real? Como ficar próxima, colada ao paciente, excede a minha compreensão, sinceramente. Não, acho que Litza utilizou a palavra melhor que é pataquada, né? Pataquada é coisa para... Então, em vez de ser um trabalho analítico, até como Gustavo se refere aqui, se transforma numa coisa religiosa. Aí sim, da ordem do real, porque você repete as mesmas coisas, falando do analista. Você repete como lhe é dito para fazer, da mesma forma, do mesmo jeito, não importa com quem, não importa o contexto, não escuta o paciente, né? Aí não é mais do imaginário, Isabel? Eu vejo mais o imaginário dominando tudo, né? Assim, mas o imaginário se recortando com o real, de alguma forma.
né? Mas Em que deixa de ser não, real. É isso, ganha um apoio, né? Mas o real essa deixa de ser, ganha um apoio essa simbólico. associação essa exacerbação ou essa interseção imaginário e real é da ordem da psicose. Não seria o caso, mas, né? Mas o que eu quero dizer, vira uma... Por que é real? Por que eu disse que é real? Porque é como as letras não saem do lugar, as coisas estão no mesmo lugar sempre, não importa. Entende o que eu quero dizer? Como você repete uma oração todo dia, tudo a Sim. mesma coisa. Você tem uma fórmula, né? Com as mesmas é verdade. As mesmas palavras e exatamente igual, na mesma sequência. Se repete o que o mestre manda, né? A ordem é assim, não vamos pensar sobre. Isso. Você falou, Isabel, do texto, falar da forma como o Gustavo trabalha, e eu fiquei pensando muito em Psicopatologia da Vida Cotidiana e o Livro dos Xistes, e na interpretação do sonho também, que Freud indica muito a forma como ele concebe que deve ser trabalhado, né? E principalmente Psicopatologia da Vida Cotidiana, ele vai destrinchando, né? A partir do que é dito, a partir de como a partir do sintoma, ele vai destrinchando aquilo dali, né, esmiuçando, trabalhando com as palavras, né, para chegar até, né, a fazer uma análise mesmo, né, do sintoma da coisa, e que é como ele indica que é a linha de trabalho desde a interpretação dos sonhos, né? O trabalho com a palavra. Do paciente. Do paciente, exato. Do paciente. A partir da fala do paciente. Nesse sentido, você falou em Melanie Klein no início, nesse sentido é totalmente o oposto, né? Direção e sentido completamente oposto os trabalhos de Melanie Klein, né, Isabel? Tem nada a ver. Totalmente oposto, nada a ver. Não, é no sentido oposto, é colocar as palavras do analista, colocar uma coisa, até uma aberração, eu penso, assim, às vezes, né? E a clínica é mais do analisante, né, do que de Lacan. De Freud. Claro, é preciso alguém que ocupe algum lugar, né, de objeto A. Mas a clínica é mais do analisante, das palavras que ele traz. Claro. Aquela história que o próprio Lacan diz, só há um sujeito em análise, né, que é o analisante. Mas, para que isso aconteça, o analista deve operar de determinado jeito, né? Ele dá as ajudas com o sujeito suposto saber, mas não deixar que haja uma exacerbação de estilo, que seria o imaginário. Aí seria o imaginário. Como diz aí o próprio texto de Gustavo, mais para o final, ele diz isso, né? Que o estilo do analista tem uma consistência, não deixa de ter, não vai deixar de ter. É impossível, É impossível ele sair assim, 100%. Mas a diferença é que ele vai ter isso em conta, ele vai... não pode esquecer qual é o lugar que ele ocupa, né? De suposto, né? Um saber suposto. Não pode acreditar que sabe, né? Acreditar nesse sentido. Isso. É muito, muito legal, muito bom isso. Maravilhoso, na verdade, esse texto. Eu não peguei o início, mas pelo que eu entendi, o texto está em espanhol, né? Tá. Castelhano, né? Ele nunca leu esses... Engraçado, ele nunca leu esses textos. Na realidade, por um estilo dele. Ele não relia texto.
Cada vez que ele tinha que se apresentar em algum lugar, era um outro texto sobre o assunto que ele ia falar. Ele não... E a esses, ele deu... Quantas vezes ele foi à Austrália? Sabe que agora eu já não lembro. 3 ou 4 vezes. A última vez foi em 2007. Cada ida dele para lá era um outro tema, evidentemente, e eram outros trabalhos. Ele nunca os leu aqui. Esses títulos que você leu no início da sua fala, eram outros trabalhos dele ou trabalhos que foram apresentados lá, né, junto com o dele? Foram os Você trabalhos leu... que ele fez para o seminário que ele deu lá. Ah, sim, entendi. Porque eles entendi. trabalham assim, com conferências, né? Sim, Conferências sim, que depois são debatidas, trabalhadas. Muito interessante também. Nessa mesma publicação dos papers, tem um outro texto dele que não faz parte do seminário que ele apresentou lá, porque é um seminário em homenagem aos 10 anos da morte de Lacan. E aí tem um outro texto dele, Lacan, 10 anos depois. Irrupção, é uma pergunta, irrupção ou cura? Que deve ter alguma coisa a ver com esse daqui, eu não lembro do texto agora. Mas ele nunca apresentou aqui esses textos lá. Estava conversando com a Selma outro dia e eu estava em dúvida se eu apresentava um outro trabalho dele, que foi o que ele apresentou em Caracas, que se chama A Mulher Ofendida. Eu gosto muito do texto. Esse texto, mas era grande para ser lido aqui. Esse texto, ele aproveitou, reescreveu, é um capítulo da tese dele, esse da Mulher Ofendida. Tenho a impressão que em outro ano o tema foi sobre sexualidade feminina. Eu ia olhar isso até e me esqueci. Agora, esse de Clodomira Thompson ele apresentou, né? Aqui, que eu me lembro dele. Mas esse não foi para a Austrália, não. É porque você viu um papel que eu tive que tirar, porque o HD que está com todo o material dele pifou. Então, eu não pude retirar nada do computador. Aí eu recorri ao que estava impresso. Isso aqui faz parte de um livro dele a ser publicado, que o título é esse. Está com manchas e tudo, viu, gente? Deve ser dele mesmo, com título com café aqui. Mas, enfim, não sei se dá para vocês lerem. Não? É Uno e alguns outros trabalhos de psicanálise. Eu tirei daqui de dentro, é por isso que tem esse outro título aqui. Esse outro é um caso clínico. Que tem a ver com a paranoia. Esse eu lembro, eu acho. Esse daí eu lembro. Esse ele leu. Não sei se ele, acho que leu no café, mas esse não foi feito para a Austrália, não. Esse era um caso clínico, muito interessante. Talvez nas reuniões clínicas, antigamente a gente tinha as reuniões clínicas, né? E apresentava os trabalhos assim. Acho que foi numa dessas. E depois ele pega em outro trabalho, ele faz a diferença entre o discurso dessa pessoa, de Clodomira, e relaciona com o discurso de outra paciente. No seguinte, essa paciente tem a ver com a paranoia, a outra não, mas a outra tem uma história psiquiátrica que essa não tem.
essa não tem história psiquiátrica. A outra, sim, mas a outra não era psicótica. Ele trabalha essas duas questões, o que tem a ver com... Aí Lurdinha pode falar com mais propriedade dos enquadres que a psiquiatria dá às pessoas que, às vezes, não têm um diagnóstico psiquiátrico. Se você voltar na nosologia, você vai ver que sistematicamente existe a paranoia, né? Existe o transtorno esquizofrênico, existem os casos limítrofes, né? Que não se enquadra exatamente numa patologia psiquiátrica a priori, mas que mesclam, né, conteúdos psicóticos, mas exatamente a estrutura psicótica, enfim. Trabalha dentro de uma nosologia, né? Uhum. De um texto pura e simplesmente um texto que não fala do paciente, né? Só o localiza nosologicamente. Uhum. Aí que Freud avança, né? Quando ele trabalha Schreber. Aí a grandeza dele. E que Lacan também avança quando fala do percipiens e o perceptum. E pena que está sendo destituído, né? Esse saber, né? Esse conhecimento, não sei. Os novos psiquiatras, eles trabalham tão simplesmente com o nome das doenças, o número que está codificado. A estatística. É a minha grande preocupação da psiquiatria do futuro. Enfim, eu estou colocando aqui uma preocupação que é minha, né? Porque mas são técnicos farmacológicos, né, Lurdinha? Viraram técnicos farmacológicos. Muito difícil de conviver com essa realidade. Quando eu era estudante, eu era estagiária, meu primeiro contato com psiquiatras era o pessoal ali do dono, que eu esqueci o nome da empresa, do dono do Santa Mônica, Bahia, Ana Nery, lembra? Ciro Andrade. Ciro Andrade. Meu primeiro contato foi com um sócio dele, que era Dr. Renato, esqueci o sobrenome também, nossa. Eu só não me lembro, eu não tinha chegado, mas... Eram 3 sócios, Alberto Cardoso, Ciro Andrade, e o terceiro era o Dr. Renato, que era o diretor do manicômio judiciário. Ele tinha uma fortíssima formação filosófica e era um psiquiatra. Alberto Cardoso também. Uhum. Eram pessoas assim bem plantadas assim nas questões simbólicas do ser humano. Hoje são meros técnicos farmacológicos. Os psiquiatras eram eruditos. Tem um rapaz que falou no Provoca, um Caio, que eu gostei muito dele, um jovem psiquiatra. Eu não sei em que instituição ele está, mas ele articula o sujeito com a nosologia psiquiátrica. Evidentemente que a gente não pode generalizar, né, Isabel? Claro, mas, mas estatisticamente é a grande maioria. Exatamente. Sim, eu concordo com você. E se a escola falha na formação, não é? O que nós vamos ter? A própria escola está falhando na formação. Porque não existe mais médico para a formação, inclusive médica como um todo, né? E é no mundo inteiro, né? Exato, isso. A medicina é um grande mercado, né? Isso. Uhum. E a escuta é TCC, né? Também, a psiquiatria. O Mas aporte da teoria cognitiva. totalmente. Uhum.
Exatamente. Que é o domínio do mercado, né? Da lógica do mercado sobre todas as profissões, na verdade. Exatamente. É a lógica da contemporaneidade, da pós-modernidade, da dita pós-modernidade. Sim. É isso aí. E a gente vai ter que conviver. E esse seminário, eu falo que é um seminário, né? É extremamente esclarecedor, porque, sobretudo os jovens estudantes da psi, deveriam escutar, porque Gustavo inovou o discurso lacaniano, né? É um ponto de inovação. Tínhamos uma escola que a gente considera, assim, diríamos, que foi um trabalho de colonizador da psicanálise, né? Esse que foi imposto, e ele veio, senão não é bem assim. Uhum. Daí a importância de Gustavo, né? Na Bahia. Uhum. Sim. Enfim. É isso que eu acho. E daí as inúmeras dificuldades Sim. que enfrentou aqui. E sustentou, né? Ele, sim, sustentou. E não só E ficou. do povo de Miller, que tomava tudo, que se não tivesse o discurso millerista, por exemplo, era excluído da universidade, da UFBA. Sim. Não só isso. Ele enfrentou dificuldades com o que se poderia chamar de pares, de outras instituições psicanalíticas daqui, né? O contexto da reunião lacano-americana aqui foi um inferno, Gustavo, irreverente como ele era, eu vou contar só algo assim sobre a festa da organização da festa, na realidade, da festa do Lacano, que tem em todo Lacano. Sim. Gustavo botou, provocativo como ele era também, ele colocou o convite para a festa, desenhado a imagem do Exu, né? E ele intitulou a festa com o nome de O Quilombo dos Psicanalistas. A palavra quilombo aqui tem um significado que todo mundo sabe. Uhum. Mas a palavra quilombo, em gíria, na Argentina, quilombo, como é que se diz? É uma balbúrdia, é isso? É uma baderna? balbúrdia e é também puteiro. Tá? Uhum. Tem todas essas conotações. Ele provocativamente denominou o quilombo. Isso aqui em Salvador provocou inúmeras reações, assim, mas assim, de uma moral que você não podia esperar de um psicanalista, essa coisa, sabe? Uhum. A mistura de Exu com Exu com quilombo. Exu no quilombo. Quilombo do Exu com Dionísios, ou o que quer que fosse, porque... E de gente que dizia que não ia porque a instituição dele não se juntava a essas promiscuidades, coisas desse gênero, de gente que escreveu no jornal à tarde sobre isso. Outro dia eu achei até o texto. Foi por uma coisa que, sabe, não atingia a prática, o discurso psicanalista, era uma coisa apenas festiva. Mas eu só estou contando isso para dizer o pretexto que acharam para perseguir uma vez mais. Por quê? Porque em 1995, daqui foi em 97, como vocês sabem, o Lacan é de 2 em 2 anos. Uhum. Em 1995, essas mesmas pessoas dessas instituições locais estavam no Lacano de Buenos Aires e, no final da reunião, escolheram Salvador como a próxima sede.
E colocaram, porque Gustavo, se pode dizer alguma coisa, é um dos fundadores do Lacan, né? Da idealização da fundação do Lacan e coisas assim. Sim. E essas pessoas entregaram a Gustavo a papelada no final da Assembleia, né, com a resolução. E essas pessoas se recusaram a compor o grupo que seria aqui, porque entregaram a Gustavo. Se recusaram, 2 instituições daqui, que existem até hoje. Não vou citar ninguém. Que corte, hein? E aí, pronto, ficou Gustavo organizando. Lá um belo dia, logo no início, se apresentou uma pessoa de uma dessas que tinha recusado, lá em Buenos Aires, já com tudo organizado na própria cabeça, e que iria compor a mesa executiva. E o Gustavo cortou ela e disse que não, porque você não aceitou em Buenos Aires, você não assinou a ata, e coisas desse gênero. E aí, pronto. E aí começou o inferno, o boicote em jornal, no que podia ser feito, foi feito. Mas isso era só reflexo de coisas anteriores, que ele nunca foi aceito na realidade, porque eram pessoas, uma dessas pessoas de uma dessas instituições, por exemplo, eu escutei isso antes de Gustavo chegar à Bahia. Acho que foi em 1979, por aí, final de 79. Dizer, com todas as letras, eu escutei, que no que queria se especializar era em laboratório infantil. Lembrem que houve aquela época do boom dos laboratórios na CLAP. Lembro, sim. Eu era estudante. Pois é. Era se especializar em laboratório infantil. 6 meses ou menos de 1 ano depois, gente, já era psicanalista lacaniano convicto. Essa pessoa já era psicanalista lacaniana convicta. Então, você pode acreditar... Psicodrama psicoanalítico, não é isso? Não era assim, se não me engano? Psicanalítico, é. Tinha tudo isso. Exatamente. Era um misto, né? De várias praxes, enfim. E eu me lembro que quando eu conversava com o Gustavo, ele dizia, isso não é psicanálise, Lourdes. Ele me dizia, não é psicanálise. E ele falava com muita autoridade, né? De quem sabia, de quem tinha feito um percurso consistente, né? E não era um improviso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de destacar isso, eu acho que você, Anselma, Lítida, que estiveram perto dele, ele não era uma pessoa que se diz, que vivesse exibindo saber. Ele era uma pessoa até muito humilde. Confirmo. E muito próximo, né? Não tinha neurose narcísica, né? Como, na verdade, muita gente tem por aí. Essas escolas que estão aí inundando a cidade. E, na verdade, eu aprendi muito com o Gustavo. Além de ter um laço de amizade muito grande, eu me sinto aluna dele. E de você também, viu, Isabel? Eu entrei na escola através de Isabel. Quer dizer, na instituição, que era VEL na época, né? Foi num curso de Isabel. Primeiro. Eu também. Você também, não foi? A gente se conheceu lá, não foi, Litsa? Isso. Curso de Isabel? Exatamente. Era um seminário de leitura. Isso. Sobre o seminário da angústia. Não. Esse era algo... Litsa foi mais tarde. Litsa foi mais tarde. Anselma entrou no primeiro seminário que eu dei, junto com Aura Pancera. Com Aura. Isso. Outro dia achei o cartaz, que era sobre o inconsciente. Eu devo ter... tinha a palavra inconsciente no título. Então, eu não sei se era...
um lugar, algo assim, não sei. Sei que tinha a palavra inconsciente. Realmente, nesse eu não estava, não. Não, você chegou não? mais tarde, você foi do grupo tá. de... Acho que você foi Eva Guedes, não foi? Me lembro de Eva, mas eu acho que eu não estava Não, nesse. você, Não sei. Anselma Não. Já não. não sei. Litza, acho que tinha Eva Guedes nesse seminário da angústia. Eu não lembro de Eva Guedes. Não? Eu lembro de Eva Guedes, mas não lembro de estar nesse seminário. Nesse seminário, acho que não. Tinha duas Mas, enfim. meninas que eu não lembro o nome agora, e tinha a Rita Cássia, que foi Rita quem me Cássia, chamou, sim. Tá. e Eu acho que eu não Anselma. estava nesse, não. Eu estava nesse? Eu já não lembro. Você estava. Eu conheci você nesse. Tá. E era da angústia? Era da angústia. Mas não foi até o fim, não. Esse seminário. Não foi até o fim do seminário da angústia. Tá, entendi. Mas eu não tenho Interrompido, lembrança disso. não lembro as causas, os motivos. Mas enfim. Isso. Se eu tenho... Mas eu já As conhecia, críticas que eu faço a perdão. Gustavo, uma das críticas que eu faço a Gustavo, na realidade, foi ele nunca ter se colocado no lugar de mestre, que aqui, ele, como pioneiro, em algumas circunstâncias, tinha que ter se colocado assim. Deveria. Certo? Isso eu discutia muito com ele e colocava isso para ele depois, obviamente, porque quando você está no meio da coisa, eu não tinha esse discernimento na época. Sim. Mas isso, em alguns momentos, teria sido necessário. E ele nunca se colocou. E sempre foi muito generoso com quem queria aprender psicanálise. Mas, Isabel, mas eu acho que ele tinha esse lugar, você não acha? No Mário Leal. Ainda que ele não tenha se colocado, eu acho que ele foi colocado nesse lugar por muitos aqui. Ele foi colocado, mas ele... Oi, Rosana, eu não, é porque quando eu entro pelo celular eu não vejo quem está presente. Mas ele ensina... Oi, Rosana, não tinha visto. Olá, gente, bom dia. Oi. Bom dia. Ele não se colocava. Entende a diferença? As pessoas lhe atribuíam esse lugar e ele não se colocava. E ele, como pioneiro, em algumas circunstâncias, ele tinha que se colocado. É que tem uma diferença... Desculpe, Isabel, eu vou interromper aí. É que há uma diferença, acho que essa transição é mesmo complexa, problemática, sei lá. Uma é o lugar do analista, o outro é do diretor de uma instituição, aquilo que a gente já tratou aqui antes. Então, oscilar de um lugar a outro é meio complicado mesmo. Eu penso, né? Eu nunca... Eu acho que ele, essa queixa que Isabel diz, a gente só vê isso retroativamente, claro. Então, eu acho que ele não fez isso, não exerceu esse lugar, não tomou para si, não se arrogou esse lugar de mestre numa instituição. Ele sempre se posicionou assim como o suposto saber, aquilo que ele exercia muito bem no seu lugar de analista. Penso que o lugar de mestre, entre aspas, numa instituição, esse é o ponto que eu acho que talvez Isabel que esteja tentando dizer, e que eu concordo. Eu lhe entendi bem, Isabel? Sim. É isso, era atribuído, como Rosana diz, era atribuído pelas outras pessoas, mas ele se descentrava daí. Na realidade, ele queria a instituição. Como ele diz, eu acho que desde daquelas intercessões do Grupo Véu, era uma instituição... Tinham 3 eixos. Em algum lugar ele diz, é porque eu não tenho aqui agora, 3 eixos, como instituição, produção, não é?
Você seria a instituição se destinaria a produzir os trabalhos, esses trabalhos, por sua vez, seriam um efeito do exercício psicanalítico de cada um na instituição. Ele sempre batalhou por uma produção escrita. Lembra disso, Anselma? Sim, claro, claro. Ele incentivou e promoveu muito isso, a produção escrita, todo mundo. Além das coisas próprias de qualquer instituição psicanalítica. Eu estou falando, destacando assim, onde ele dava mais ênfase depois das coisas que são habituais e específicas e próprias de cada instituição. Isabel, posso falar? Pode, claro. É porque eu não quero cortar a fala da colega, mas no Mário Leal, onde eu fui psiquiatra durante 20 anos, foi aberto um espaço de escuta e ele levou a psicanálise à instituição psiquiátrica e foi um trabalho muito sério e existiam reuniões semanais ou quinzenais, não me lembro, ele sustentou esse trabalho, né? E aí ele estava na posição de mestre. Evidentemente, ele não estava encarnando, né? O saber do mestre, mas ele fazia uma escuta psicanalítica muito séria. E eu acredito que os colegas que passaram por essas reuniões aprenderam muito com o Gustavo, lá no Mário Leal. Esse trabalho era né, com pacientes psicóticos. Os casos eram levados, né, à clínica, e ele fazia a escuta. E começou no Oswaldo Camargo, daí, porque você tinha que, para você chegar a esses lugares, você tinha que ter contatos que entendessem e permitissem apresentações clínicas com psicóticos. Como era Vitor Hugo, você sabe que, Lourdinha, Vitor Hugo, que era diretor do Mário Leal na época. É contemporâneo, sim. Vitor foi, quando eu era estagiária do manicômio, ele era psiquiatra do manicômio. Então, eu fui conversar com o Vitor e ele, numa boa, cedeu e ficamos lá. O tempo que Vitor ficou no Mário Leal, nós também. Mas, mesmo aí, um dia eu fui chamada e Vitor me avisou, vão pegar, bater forte em você. Porque ele já tinha sido chamado na Secretaria de Saúde pelo Núcleo de Saúde Mental, que eu não sei que nome tem atualmente, que era o que estava acima dos centros de saúde mental. Então, marcou-se uma reunião, eu fui, Gustavo não foi, né, a essa reunião. Chamaram a mim, porque fui eu que tinha tratado o convite. E eu fui para essa reunião e estava presente um medalhão dos mileristas, até hoje é medalhão, que de manhã ele é psiquiatra, de tarde ele é psicanalista. E ele começou, eu juro para vocês, eu não me lembro mais as imbecilidades que ele dizia na reunião para que acabasse, que não houvesse mais a apresentação. E eu rebati o tempo todo, mantive pé firme, e eu tinha o apoio de Vitor. De qualquer forma, eu tinha o apoio de Vitor. E as reuniões, apesar dele, as reuniões continuaram, né, por um tempo, eu já não me lembro quanto. E eram excelentes, eram uma aula mesmo de como... Porque vocês sabem que para trabalhar nessas apresentações clínicas com psicóticos tem todo um manejo. Bem... No formato, até o formato, por exemplo, quando você começa a entrevistar o paciente, não pode entrar mais ninguém. É verdade. A plateia não pode participar, porque você não sabe o que é que vem de lá, do lado do paciente, né?
A plateia não pode participar, é só uma escuta, é só escuta mesmo, e só fica lá o entrevistador que pede permissão ao paciente, pergunta se pode ser diante daquelas pessoas e tal. Não pode estar um entrar e sair. Tem uma série de condições para que ela se realize. E a gente conseguiu tudo isso, as pessoas chegavam no horário para escutar, enfermeiras, médicos, tinha uma excelente audiência, e ele tinha ele tinha um manejo, como diz Lourdinha, de lidar com o paciente ali, que era... De vez em quando o paciente botava ele numa apertada, mas e ele lidava também, de certa maneira, porque você não vai interpretar um paciente psicótico, de certa maneira ele lidava com o que o paciente lhe contava, ia lhe contando, ele ia extraindo e tal, e realmente eram muito boas. Mas mesmo aí, essa reunião para a qual eu fui chamada não era por nada, é porque não queriam Gustavo, era uma oposição ferrenha. Era a guerra das escolas, né, psicanalíticas. E eles eram assim... Mas era a guerra com Gustavo, não era entre eles, não. Entre eles e os mileristas, de alguma forma, eles se arrumavam. Porque os milharistas comandaram, né, detiveram o poder psiquiátrico da psiquiatria dos cargos de direção durante décadas. Você disse certo, o poder psiquiátrico, que até porque eles trabalham psiquiatricamente, também tem isso. Exatamente. E aí era muito forte. E Gustavo fez um trabalho de introdução à política dos CAPSes, né? E a praxis também dos CAPSes, porque o trabalho de escuta que ele fez nos psicóticos, a gente depois retomou em outro nível, quando foram feitos os primeiros CAPSes na Bahia, aqui em São Paulo. E aí já era um trabalho de interlocução entre vários elementos da equipe, não era mais a supremacia do saber médico, entre aspas, e foi quando se começou realmente a introdução da praxis dos CAPSes, que é uma coisa muito séria no papel, né? É o ideal para os pacientes institucionalizados, mas isso não está acontecendo, porque também não está dando certo, por causa do jogo de poder também. E por aí vai. E esses heróis como o Gustavo, né, que sustentaram o trabalho a vida toda, né, é dessas pessoas que a gente tem que falar, né, e não dos medíocres. Eu conheço vários, inclusive colegas que me destituíram quando eu consegui formar uma equipe, introduzir o discurso de Foucault, e começou a incomodar muito, Isabel. Foi exatamente o que aconteceu com você, aconteceu também comigo. Rosana, você tinha me perguntado alguma coisa antes? Não lembro agora o que eu ia falar, não, mas eu lembrei que Lacan trabalhou por muitos anos fazendo essas entrevistas, né, no Hospital Santen. Eu acho que era mais ou menos o que Gustavo fazia, né? Na Argentina ela fez muito. Na Argentina se fez muito numa época. Eu acho que mais, assim, não no lugar do mestre, como vocês estão falando, ele não ocupava esse lugar, mas acho que ele ocupava o lugar do objeto que tem lá, que causa, né? Causa a produção de saber, causa o desejo, né, nas pessoas que estão assistindo, enfim. Acho que é muito precioso esse lugar, né, de que causa essa produção. É só isso. Verdade, Rosana. Concordo com você. De alguma maneira, tiveram que engolir Gustavo, vamos dizer assim, pela questão do saber dele. Acho que em algum momento se renderam, ou alguns grupos, determinados grupos se renderam. Por exemplo, ele era professor da especialização da UFBA. Da né? UFBA. Então, de alguma forma, esse convite, né, era
Eu penso nisso, que é como se estivesse se rendendo ao saber dele, né? Mas ele foi convidado por quem tinha, que no caso não estava em nenhuma instituição, não sei se era simpatizante de alguma, mas não estava, e por quem estava na coordenação, era uma pessoa, uma das coordenadoras desse curso, que convidou ele para participar, porque também eles tinham déficit de doutores, né, no curso de especialização. Sim. E Gustavo tinha o título. Uhum. Não veio por... Não sei como as instituições hegemônicas lidavam com esse curso, mas o convite para ele veio por isso e pela carência de doutores para estar no currículo do curso, para o curso ser... Sim. Sobre isso, Isabel, que você estava falando mais cedo hoje, de coisas que são reproduzidas, né, sem se refletir, sem ter uma base mesmo, por exemplo, disso da retificação subjetiva, e você falando desse trabalho que Gustavo fazia, né, das entrevistas. Quando eu fiz a residência no Juliano Moreira, eu não sei se é a mesma pessoa, mas era um millerista, por assim dizer, né, de escola que sim, lia, discutia as coisas, e que era psiquiatra em um turno, se dizia psicanalista no outro, e fazia esse trabalho de entrevista lá no auditório do Juliano Moreira, na época, né? E isso foi algo que foi feito assim algumas vezes. Eu cheguei aí a algumas dessas entrevistas, mas assim eu não, pelo que fala do trabalho como o Gustavo era feito, eu não sei se era feito com tanto critério. Assim, eu não tenho lembrança de ter esse critério, por exemplo, quanto à entrada e saída de pessoas, quanto à participação de pessoas ali enquanto se estava no momento da entrevista, né? Lembranças de não corresponderem bem assim a esses critérios, o que me faz ficar pensando sobre coisas que são feitas e reproduzidas sem que se saiba o que se está fazendo, né? Simplesmente seguindo um modelo ou um ideal às vezes muito mais imaginário do que uma coisa pautada no estudo, na elaboração de critérios de saber o que está fazendo. Outro dia eu escutei de uma pessoa recém-formada em psicologia que entrou num curso de psicanálise, de uma escola de psicanálise, falando sobre isso da retificação subjetiva. Então, é algo que perdura, né? Não é algo de um período, né, da psicanálise na Bahia, mas é algo que vem deixando seu legado e que vem se reproduzindo até hoje, né? E colocado como um lugar comum. Sim, faz parte da psicanálise dita lacaniana, né? Porque é assim que é colocado, né? A retificação subjetiva. Então, assim, eu acho que se tem uma mistura hoje em dia e uma falta de discernimento do que é cada coisa, né? Do que pertence a Lacan, do que Lacan traz, do que Millet traz, do que cada um traz, e é tudo colocado como se fosse uma coisa só, sem se fazer um discernimento. Então, eu acho que isso é algo que atrapalha e eu acho que prejudica ainda bastante assim a compreensão e gera uma série de mal-entendidos sobre a psicanálise, sobre o trabalho de Lacan, de Freud também. Eu queria esclarecer por que os critérios para a entrevista com o psicótico, porque você não sabe que paciente você vai receber, você não escolhe, é a instituição que escolhe e lhe entrega, lhe leva para a sala.
Você imagine se vem um paranoico e fica uma porta que toda hora entra gente e sai. Você não sabe que consequências pode ter isso. É no sentido de preservar o paciente em si, preservar o trabalho e não promover nenhum desencadeamento. De um surto, né? De nenhum desencadeamento ou de surto ou do que for, né? Então, é no sentido da preservação do trabalho, do paciente, não é por uma questão formal, não é por uma rigidez qualquer, não, é em relação à especificidade do trabalho. E a outra coisa que você falou, Felipe, em relação que Lacan, psiquiatria, Miller, tudo a mesma coisa. É assim, eu acho que Lacan já está fora para os milleristas, porque pegue qualquer trabalho desse pessoal que estuda aí nessas instituições, você não vê na bibliografia nenhuma referência a Lacan. Você vê referência a Miller explicando Lacan. Miller se deu o trabalho de publicar vários artigos, o seu livro, sei lá o quê. São releituras. Exatamente. As pessoas vão ler o que Miller fala sobre Lacan. Ninguém vai a Lacan. Então, já há uma separação aí. Entre Miller e a psiquiatria não tem diferença. Estão ali, estão juntinhos. Mas entre eles e Lacan já está fora, já não é mais nem citado nas bibliografias. São as releituras mesmo, tornar mais fácil, de compreensão mais fácil, era a justificativa que ele dava. Eu não sei se eu estou sendo exagerada, Isabel, mas são usurpadores, né? Que eles falam em Lacan também, quando é conveniente. Mas ele fala em Lacan via Miller, em geral é assim. Exatamente. É um mercado, né? E, como tal, ele é usado no tempo devido. Mas, pelo menos na época que eu estava em contato com essas escolas, isso foi o que, 2011, mais ou menos, essas pessoas não... A gente fala milleristas, mas essas pessoas não se autodenominavam milleristas, se autodenominavam lacanianos. Não, esse termo vem da Argentina, na realidade é uma importação. Era o que Gustavo se referia assim, e na minha cabeça fica assim. Aqui, quando querem se referir, se chama millerianos, qualquer coisa assim. Então, assim, para quem está chegando, para quem começa a estudar psicanálise, está estudando psicanálise lacaniana. Não vai ter nenhuma distinção, né? Vai dizer, estou estudando psicanálise lacaniana. Mas eu acho que isso sempre foi assim. É muito difícil você, no começo, poder diferenciar as noções, os conceitos. Isso eu acho que é inevitável, né? Aos poucos você vai podendo ver o que é o Winnicott, por exemplo, o que é, né? Sei lá, e Millet, etc., né? Alfredo, enfim. Aos poucos é que você vai podendo, né? Isso é bem complicado. Tem um aspecto também empresarial, né? Parece que Millet é o dono da empresa, porque ele que detém os direitos de tradução e tudo mais de Lacan. Então, o que ele quiser que passe como sendo a fala de Lacan, o que não falta é gente que diga amém, né? Os associados, vamos dizer assim. Agora saiu o seminário A Lógica do Fantasma, né? Saiu em francês, Mas é assim, eu não... sempre em casa temos todos os seminários de Lacan. A maioria deles piratas, né?
E hoje tem uma facilidade muito grande, tem a instituição de Aluche, que disponibiliza, ele tem uma página, não é, Matheus, o Pacto de Lacan? É a Escola Lacaniana. É, Tem tem a associação com seminários e com os outros, e com os escritos. todos os textos de Lacan estão ali, né? No original. Tem o Astaferlá, também. Tem os seminários de Lacan. Tem Rodrigues Ponte, que tem vários seminários de Lacan, uma excelente tradução de Rodrigues Ponte. Então, assim, Porque Rodrigues Ponte, licença, Oi? é uma tradução crítica, né, de Lacan. Rodrigues Ponte Ele faz comentários, é bem interessante. é uma excelente tradução que ele fez. Lamentavelmente, não o temos mais. Então, assim, tem outras fontes para se buscar. As piores publicações dos seminários de Lacan são as publicações estabelecidas por Millet. A gente vê isso. Não vemos isso? Sim. No Seminário da Angústia? Sim. A tradução em si é ruim para o português. Millet corta trechos, Millet acrescenta, às vezes, não é sempre, mas acrescenta o que quer, modifica. Então, assim, distorções que mudam totalmente o sentido de sentenças inteiras. É o pior texto que tem, é o texto estabelecido por Millet. Se a gente pegar o seminário, oficial de Millet e comparar com o site, os seminários que estão no site de Staferla, vocês devem conhecer, né? Sim. Você vai ver a diferença, né? Total, né? Ele omite muita coisa, ele retira muita coisa. Não precisa nem ir ao que está no original. A gente faz um trabalho do Seminário da Angústia. Elitza que estava falando que veio para o Seminário da Angústia. Não sei se ela se lembra que ano foi, porque eu não lembro que ano foi, mas... Eu lembro, foi 1990 que começou. Vocês estão vendo, meninos? Vocês que... Quanto tempo depois? 30 anos, sei lá. Não me lembro. Mais. Porque a gente trabalha o Seminário da Angústia agora, estamos terminando. E trabalhamos com 3 versões, 3 ou 4, porque Matheus trabalha com o original, eu trabalho com 2 versões, né? Uma que foi publicada na época, e a de Rodrigues Ponte, que não tem praticamente... Ele mesmo cita essa tradução anterior da Irene Agoff como excelente, Rodrigues Ponte cita, para o espanhol. E em português. E a pior versão é a que está em português. É ou não é? Então, assim, comprar seminário que Millet manda publicar, que saiu agora em francês, não sei quando vai sair em espanhol, e em português só sai quando sai primeiro em espanhol. Então, vai demorar um tempo para sair em português. A lógica do fantasma. É jogar dinheiro fora. Para mim, eu penso que é jogar dinheiro fora. Porque se tem acesso a outras fontes. Principalmente esse conceito, né? Que ele o tempo todo confunde fantasma com fantasia, né? Na tradução dele. Exato. Acho que vai confundir mais do que... Tem coisas horrorosas. Confundir a palavra buraco, não se diz mais buraco, em português é furo. São coisas horrorosas que tem assim. De vez em quando, o Matheus deve se lembrar demais. Eu não lembro.
Tem trechos em que onde é grande outro, tá outro também. Não, e a própria sintaxe e tudo, tudo. Assim, a pior versão é sempre a de Millet, sempre. E tem seminários que não estão publicados, como Os Problemas Cruciais para a Psicanálise, que eu acho que é o seminário 12. Não está publicado. Ele nunca publicou, além de outros que eu já não lembro agora. Mas, enfim. Gente, passamos um pouquinho do horário combinado para terminar. Sim, A gente é livre, isso. claro, para continuar, Uhum. se quiserem comentar algo. Mas Eu eu gostaria de... vou Diga. Não, diga, eu só ia me despedir. Não, é isso. Eu gostaria de agradecer pela leitura. Os textos de Gustavo são Uhum. sempre muito, muito bons, muito claros, muito importantes, né? Nesse momento que a gente está discutindo, como vocês vêm falando, né? Há uma corrente que arrasta todo mundo. E se a gente não encontra esses pontos, né, de apoio, a gente acaba sendo levado também. Uhum. Então, eu gostaria só de agradecer. Então, Selma ia falar. Foi. Não, ia só agradecer também. Sempre muito bom, né? Importante. Felipe trouxe essa questão aí, dizendo como é confuso, né? Que você escuta, está na faculdade, escuta determinadas coisas e depois não sabe ainda delimitar, né? Quem é quem, digamos assim, e é super importante esses encontros que a gente tem, essa retomada de alguns textos que justamente marcam as diferenças, é bem importante isso. Eu acho que todos nós temos que fazer, já falei isso outras vezes, estou me repetindo, mas todos nós temos que parar um dia e repensar certas coisas. Sim. Faz parte da nossa formação permanente, né? Gente, um prazer muito grande estarmos juntos nesta manhã chuvosa. Tá bom? Prazer Beijo a todo nosso. mundo. Obrigado Tchau, pela gente. presença. Beijo. Tchau, Beijos, Lívia, obrigado. Rosana, Beijo, tchau. Obrigada. Larissa, Tchau, tchau. Lurdinha, uma alegria muito grande Eu também, rever todos vocês. com certeza. Felipe, Matheus, Isabel, obrigada mais uma vez pelo texto, né? Pela escolha do texto, maravilhoso. Beijão para Beijo. todos. Tchau, Esqueci gente. alguém aí. Obrigada. Quem está aí, eu esqueci o nome e eu não estou vendo não também, que eu estou com o celular. Podemos encerrar aí. Convidado, Lítiza obrigado quer dizer pela... alguma tá. coisa? Quem tem mais? É porque eu não vejo ninguém, Matheus. Só temos 6 agora. Lid, você quer falar algo? Isso. Ou ela está falando e não desbloqueou o microfone, ou não sei. Ou já saiu. saiu. Já saiu agora. Já pode. Eu Então, gostaria... eu tá. Fale. falo rapidinho só para encerrar, agradecer a presença de vocês. Importa como a gente trabalha, eu quero dizer que não importa o número, importa o trabalho em si que a gente possa fazer. E hoje em si, quer dizer, quando é um texto de como esse, A Clínica Lacaniana, que eu acho um texto muito fecundo, mas a gente acaba desviando para falar de Gustavo, porque é inevitável, porque o texto é dele. E é uma forma de homenagem, pelo menos da minha parte, né? Depois de amanhã, 2 anos. Então, E nossa também. é isso. Sim. É isso, Matheus. Agradeço novamente a presença, pelos comentários também, e convido para o próximo encontro, que vai ser em maio, último sábado de maio, dia 27. E a se inscrever no Instagram. Sim, nossa página no Instagram, agora temos Facebook também, podem nos procurar lá. Em breve o vídeo dessa apresentação das últimas também estarão no ar.